Vamos estudar a palavra? Vamos orar mais uma vez? Juntos, na presença de Deus. Ore também pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, em nome de Jesus, Deus, nós oramos por este momento precioso. Tua palavra, vamos estudá-la nesta manhã mais uma vez. Apesar desse distanciamento, ó Deus, nós cremos que o Senhor está aqui, o Senhor está na casa desta pessoa, provavelmente aqueles que estão trabalhando no trabalho, aqueles que estão talvez em outros países que acompanham ao vivo pela internet. Ó Deus, que o Senhor alcance, que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia. Como eu tenho dito aqui, Senhor, a gente viveu tempos de talvez sonolência, aquele momento de viver uma zona de conforto, já que estamos trabalhando, já que estamos comendo, vivendo, a gente estava despercebido e o tempo está passando. É óbvio que a gente crê na volta de Jesus Cristo nosso Senhor, é óbvio que um dia o mundo vai acabar e nós devemos estar preparados, ó Deus, para estes momentos. A Tua palavra diz que, ó Deus, assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados. A gente não sabe quando, mas nós temos que estar preparados. Que o Senhor, ó Deus, nos alcance com misericórdia. Que o Senhor traga esse despertar em todos os irmãos, todos os cristãos aqui do Brasil e do mundo. Que possamos despertar, que possamos realmente viver o Evangelho do Senhor, que possamos falar para as pessoas o quão importante é tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã de domingo, permita-nos este momento, ó Pai, de estudo da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco. Ó Deus, Espírito Santo, meu Deus, traz sobre mim, sobre todos, ó Deus, traz a Tua unção, a Tua capacitação, que possamos, ó Deus, aprender mais com a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Quem está de pé pode sentar, quem está sentado fica sentado, não deita não, senão você dorme, né? Muito bem, nós estamos aqui estudando nesses dias sobre alguns assuntos, temas, que nos remete a entender algumas coisas que nós estamos passando. Eu falei aqui, dia desses, sobre ter uma vida mais produtiva, e hoje eu quero falar sobre uma vida frutífera. Tema de hoje, uma vida frutífera. E eu tenho procurado falar sobre estes assuntos, porque nesse momento de tanta preocupação, nesse momento de tanta decepção, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, que você não sabe o que vai acontecer, você imagina, pensa, pessoas tomando decisões erradas, certas, Deus vai julgar um dia todas essas decisões, pessoas que estão tirando a própria vida, porque acham que não tem solução, famílias que estão desesperadas, pessoas que estão até passando fome, num país tão rico, tão grande, que parece um continente como o nosso, a gente está vivendo isso. Então, o que falar nesses dias? A gente tem que falar de coisas boas, como falamos quinta passada. A gente tem que crer nas boas notícias, porque de má notícia a gente já está por aqui. Você liga a televisão, como eu disse quinta-feira, o ênfase que se dá hoje é mais nas notícias ruins, nas mortes, do que nas sobrevivências. Morreu 1000 e poucos no Brasil, é um número alto, triste. A gente tem orado até pelas famílias que têm perdido pessoas por causa desse vírus, mas a gente tem que orar também pelas famílias que têm perdido gente por outras doenças. Que Deus conforte o coração. Mas também por causa desse vírus, se tem tanta informação e desinformação,
E por isso nós estamos vivendo essa pandemia, até também fomos chamados para ter uma vida frutífera. Eu e você fomos chamados por Cristo para darmos frutos, para sermos pessoas que estão por aí fazendo a diferença. E como eu disse há pouco, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que a gente tem aqui na igreja, porque tem irmãos aqui que têm abençoado, trouxeram mantimentos, outros estão preocupados em fazermos marmitex e entregar, outros estão contribuindo financeiramente, outros estão orando pela igreja, pela obra. Enfim, a gente tem que ter uma vida frutífera, a gente tem que dar fruto. E o interessante é que, acompanhe um texto que será colocado aí, Efésios capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele ensinou algo muito importante, que está no contexto. Eu vou ler apenas esse versículo, o versículo 10 de Efésios 2. Paulo escreveu: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Por que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja que interessante, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele, quando pensou em mim, quando Ele pensou em você, quando Ele pensou em nós, Ele já tinha programado obras especiais, maravilhosas, para nós realizarmos. Agora, qual é o problema que nós vivemos hoje? O problema que a gente vive hoje é que as pessoas elas querem mais para si. Quanto mais para si, melhor. Quanto mais tiver, melhor. E aí vive essa loucura de trabalhar bastante, de ganhar dinheiro. Tem alguma coisa errada em ganhar dinheiro, pastor? Lógico que não. O errado é você amar o dinheiro. O errado é você fazer tudo o que as pessoas estão fazendo por causa do dinheiro. E aí vem uma situação como essa, a pessoa não pode ganhar o dinheiro, como é que ela fica? Às vezes ela não quer nem repartir o que ela tem com os outros, porque ela acha que o que ela tem vai faltar. E quando nós confiamos em Deus, quando a gente entende o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, nós somos criação de Deus, Deus nos criou para que a gente possa, em Cristo Jesus, fazermos boas obras que Deus já tinha programado para a gente fazer. É interessante esse texto. E olha, se você não fizer, se você não realizar essa obra que Deus preparou para você realizar, você pode ter certeza que Deus vai preparar outro, mas a obra vai ser feita. Infelizmente, a maioria dos cristãos de hoje ainda não entenderam a razão da sua existência. Nós nunca vivemos num tempo de tantos cristãos tristes, depressivos, frustrados, alguns até fracassados, porque não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. A sociedade de hoje, nós já estudamos sobre isso durante este mês, final do mês passado, os valores que foram criados da sociedade de hoje são valores distorcidos. Então as coisas hoje têm mais valor que pessoas. As pessoas brigam mais pelas coisas e querem destruir as pessoas. A sociedade hoje tem um entendimento distorsivo, e o pior é que esse entendimento ele migrou para a igreja. E nessa migração, as igrejas hoje se especializaram em viver uma vida de prosperidade. Nada contra ser próspero. Nada contra ter dinheiro. Mas será que Deus quer que a gente seja próspero e tenha dinheiro só para a gente mesmo? Quer dizer, e as boas obras que Ele preparou para a gente preparar, a gente está fazendo? Eu estava assistindo esses dias novamente, né? Só para variar, aquele filme Todo Poderoso. E o Jim Carrey, ele diz, na hora que ele está bravo com Deus, ele fala assim: se o Senhor quisesse, o Senhor poderia resolver os meus problemas em 5 minutos. Mas o Senhor não gosta, o Senhor e tal. Aí Deus chama ele, quem já assistiu o filme sabe o que eu estou falando, bate um papo com ele, deixa os seus poderes nas mãos dele, do Jim Carrey, e ele tenta resolver os problemas. Só que passa-se uma semana, e quando ele está conversando com Deus, Deus fala para ele, né? Claro, no papel do Morgan Freeman, fala para ele: escuta, você
já resolveu seus problemas? Está falando, não, ainda não deu. Tá falando, mas você falou que resolvi em 5 minutos. Porque é o que muita gente pensa hoje, acha que Deus tem a obrigação de fazê-lo rico e tal. Irmão, é só ler Bíblia. Se você ler Bíblia, você vai entender que nós cristãos, nós que temos Cristo como Senhor e Salvador, a gente já está no lucro. A gente já está no lucro. Porque Ele já nos deu a salvação na cruz do Calvário. A gente já está no lucro. A gente já devia agradecer a Deus todo dia só por isso. E essas pessoas, os cristãos de hoje, do século 21, elas não entenderam o chamado de Deus, o propósito de Deus, como alguns usam, a própria palavra usa essa expressão, o propósito de Deus para nós. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos nesta manhã. Vai ser reprisado às 6 da tarde para quem não assistir, e também para os irmãos lá de Petrolândia. Mas o propósito de Deus para nós é muito importante. É muito importante a gente entender isso. Por isso que a gente tem que ter uma vida que dá frutos. O apóstolo Paulo também escrevendo à igreja de Filipenses, vai passar aí para você acompanhar, Filipenses capítulo 1, no versículo 9, Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, ele disse assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, quando eu dou fruto, eu estou louvando e glorificando o nosso Deus. Paulo, ele diz o seguinte: eu oro para que vocês entendam, para que aumente na mente, no coração de vocês, esse conhecimento e essa percepção. Por que a gente existe? Por que nós somos chamados por Deus? Por que Deus... Existe aquela expressão bíblica, Deus nos escolheu. Por que Deus nos escolheu? Existe até explicação para isso. Ora, Deus escolheu a gente para darmos bons frutos. E como vimos no texto anterior, Deus já tinha previsto, ou pelo menos deixado como propósito de antemão para a gente realizar. Se você tem se afastado de Deus, se você está decepcionado talvez com Deus, se você acha que Deus se esqueceu de você, se você está triste, se você está angustiado, se você está preocupado, eu tenho uma palavra para você nessa manhã em nome de Jesus. Vamos ler juntos, eu quero ler com você um livro de Salmos, no capítulo 1. Se você tem se afastado da injustiça, se você tem procurado encontrado prazer na lei de Deus, nesses dias que você está em casa, para agora e pensa, nesses dias que você ficou em casa, nesses dias que você teve mais tempo, você leu mais a Bíblia? Você orou mais ou continuou do mesmo jeito? Pergunte-se. Livro de Salmos, capítulo 1, é um salmo assim, recitado, conhecido, 6 versículos apenas, mas interessante para a gente ler. Acompanhe aí Salmos, capítulo 1, versículo 1. O salmista escreveu: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Interessante, 3 questões. Não segue o conselho dos ímpios. Teoricamente ele segue o conselho de Deus, da sua palavra. Não imita a conduta dos pecadores, ele vivia uma vida de pecado, mas agora ele não vive mais. E nem se assenta na roda dos zombadores, ele não fica perdendo tempo falando bobagem. Ao contrário, versículo 2. A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Então, essa pessoa que medita dia e noite, que não senta mais na roda dos escarnecedores, que não segue conselho de ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, essa pessoa é, segundo o texto, versículo 3, como árvore plantada à beira de águas correntes,
dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Versículo 4, ele faz uma comparação, o salmista dizendo assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Versículo 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores vão resistir na comunidade dos justos. Versículo 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Algumas questões, pelo menos 4 importantes, que a gente vai pegar aqui desse texto. Sobre dar fruto, sobre ter uma vida frutífera. Primeiro, o texto diz que aquele que busca a palavra de Deus, aquele que serve a Deus de todo o coração, aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela, e ela vai guiá-lo, vai levá-lo a lugares melhores, este será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Irmãos, eu nunca vi uma árvore plantada ou que nasceu próximo aos córregos, rios. Dificilmente você vê uma dessas árvores seca. Por quê? Porque as suas raízes, elas estão na terra, e embaixo desta terra, próximo do rio, ela geralmente é muito úmida. Então é praticamente impossível uma árvore plantada junto a um ribeiro, junto a um rio, junto a um mar, que seja, ela não prosperar, ela não dar frutos. É difícil você encontrar, a não ser que alguém cortou alguma coisa, ou sei lá, caiu um raio. Caso contrário, se essa árvore está plantada perto deste rio, ou próximo, ou ao lado, irmãos, dificilmente ela vai ficar sem dar frutos. O que o salmista diz? Aquele que confia no Senhor, aquele que tem prazer na sua lei, aquele que tem relacionamento com Deus, é como essa árvore. Porque lembra-se, tem um texto de Apocalipse que diz que tem um rio que desce do trono de Deus, ou que sai do trono de Deus, parece próximo ao trono de Deus. E essa revelação, que Apocalipse nada mais é do que revelação, essa revelação, ela mostra o seguinte: Deus é uma fonte inesgotável. É como se aquele rio que vem do trono de Deus, se tornou até uma canção, e quem está plantado próximo ao lado desse rio, jamais vai viver momentos de seca, momentos de não dar frutos. É impossível. É interessante essa expressão da Bíblia. É interessante entendermos que nós somos chamados para dar frutos. Quando nós entendemos isso, o nosso chamado, a gente vive uma vida diferente. A gente, como eu tenho falado sempre aqui há vários anos, quanto mais você fizer pelos outros, menos problemas você terá. Quanto mais você fizer pelos outros, menos problemas você terá. E isso é bíblico. Ou seja, quando você vê uma árvore plantada junto ao ribeiro, dificilmente ela murchará. Segundo, essa árvore vai dar fruto, e dar fruto no tempo certo. O tempo que, conforme lemos no livro de Efésios, Deus já preparou de antemão para a gente realizar. Através da palavra de Deus, a gente entende que o Espírito Santo é que gera em nós esse fruto, é o fruto chamado fruto do Espírito, que nos leva a viver uma vida de amor, de paz, uma vida de longanimidade, uma vida de alegria, uma vida de bons frutos. A gente mudou de vida, nós temos uma nova vida. E o Espírito Santo gera isso em nós. Quem tem essa nova vida, quem tem esse entendimento, ele ama mais. Ele é mais humilde. Ele tem mais facilidade até de perdoar.
perdoar pessoas que até fizeram coisas terríveis contra ele. As pessoas que estão plantadas, que têm prazer na lei do Senhor, que entendem o que a palavra diz. E veja, eu repito o que eu tenho dito aqui também vários anos. Quem tem entendimento da palavra de Deus, ele entende que a Bíblia, ela não está ali, nossa, a Bíblia é proibido. Não, ao contrário, a Bíblia existe, quando nós lemos e praticamos, ela nos protege do pecado e das consequências do pecado. A palavra de Deus existe para nos proteger. Você não é obrigado. Lembra que eu falei aqui semana passada, quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus estava tratando aquele povo, Deuteronômio 28 relata isso, as bênçãos e as maldições. Deus disse para o povo, olha, se você seguir por este caminho, você não é obrigado, mas se você seguir esse caminho de bênçãos, se você obedecer os meus mandamentos, você vai ter uma vida assim abençoada. Agora, se você escolher o outro caminho, esse caminho vai trazer para você isso de ruim. Então Deus ainda fala assim, Deus é bom que ele escolham o caminho da bênção. É a minha dica. Nós temos essa capacidade de escolher, Deus nos deu livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de produzir frutos, Deus nos deu essa capacidade. A questão é que, como o Jim Carrey no filme Todo-Poderoso, ele quer resolver os seus problemas. E quando ele entende que os outros também, cada um tem os seus problemas, ele quer tomar o lugar de um cara apresentador, ele quer que a mulher dele o ame, ele vive querendo um carro melhor, ele vive querendo um apartamento melhor, e ele vive até que ele tem o poder de Deus nas mãos, ele não consegue nada, porque tudo que ele consegue é por conta de forçar a situação. Até que Deus fala para ele, lá no papel do Morgan Freeman, como eu disse, diz para ele assim, agora você entendeu. Que ele pergunta, como é que o senhor faz para essas pessoas amarem o senhor? Ele fala, aí que você chegamos onde não queria chegar. Porque Deus falou para ele, você não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Como é que nós servimos a Deus? Porque nós somos obrigados? Porque nós temos medo? Por que a gente tira dinheiro do bolso e ajuda outras pessoas? Por que a gente pega mantimento de casa e ajuda outras pessoas? Eu lembro do meu pai às vezes arrancava a roupa do corpo para abençoar outras pessoas. Por que a gente faz isso? Porque nós somos obrigados, porque a Bíblia manda. Não! A gente faz isso porque a gente ama Deus. Porque tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. Quando a gente entende isso, a gente dá fruto. Terceiro, esse texto aqui fala que aquele que é comparado como uma árvore plantada junto a um ribeiro, a Bíblia diz que as suas folhas não murcharão. E, gente, qual é a utilidade das folhas? Para que existem as folhas? Exceto aquela hora que ela seca e cai e enche o seu terreno, o seu quintal de sujeira. Para que existem as folhas das árvores? Primeiramente, ela existe para oferecer abrigo. Quando você precisa de uma sombra, o que você faz? Você vai para debaixo de uma árvore. As folhas das árvores, quando elas estão juntas, elas têm essa capacidade de trazer uma sombra, de trazer um refresco, um frescor. Você jamais ficará sem forças para abrigar as pessoas quando você está plantado, quando você tem prazer em servir a Deus. A tua vida vai ser, você vai viver uma vida que beneficia as outras. As folhas da tua árvore vão trazer sombra para os outros. É interessante você analisar esse texto. As folhas também formam uma aparência, elas dão uma aparência. Cada árvore tem um tipo de folha, elas têm uma aparência, elas formam desenhos, né? E eu cito meu pai mais uma vez aqui, porque quando ele vivo, ele pintava quadros, né? Várias igrejas que ele foi pregar, ele pintava no fundo da parede, do altar, fazia desenhos, ele era bom nisso. E eu me lembro sempre daquele tipo de árvore que você vê muito, já vi algumas aqui no Brasil, mas você vê muito naqueles canais de Discoveries que passam da África, aquela arvorezinha com aqueles detalhezinhos e tal. Ele pintava muito dessas árvores, e eu me lembro dessas pinturas.
E para que essas folhas, elas estão ali juntas? Elas trazem a identidade de cada árvore. Cada árvore tem um tipo de folha, tem uma identidade. Por fim, essas folhas, elas produzem para si próprio recursos, aquele processo de fotossíntese. Quem já frequentou escola sabe do que eu estou falando. Esse processo que as folhas, a árvore, é interessante, durante o dia ela libera oxigênio, ela respira o gás carbônico, ela respira o ar ruim e ela libera um ar mais puro. É interessante isso. E à noite é o inverso. Ou seja, aquele que está plantado, aquele que está junto ao ribeiro de água, aquele que conhece Deus, ele conhece, ele entende o chamado dele. As coisas que ele tem não é só para ele sabe repartir, ele sabe abençoar os outros. Ele vive uma vida frutífera. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, Deus te chamou para ter uma vida frutífera. Deus não chamou você só para viver nessa terra, ser rico, ser feliz, e curtir, e viajar. É ótimo tudo isso, ser feliz, ser rico, curtir, viajar. Mas Deus te chamou com um propósito. Você pode fazer a diferença. Você pode, como o slogan da nossa igreja, cooperar para que o amor de Cristo chegue ao coração das pessoas. Você pode dar frutos. E se você estiver plantado, como diz esse texto, em quarto lugar aqui, a palavra diz, não sou eu que digo, o texto diz que tudo que você fizer vai prosperar. Aí você vem assim, pastor, então por que eu não prospero? Muita gente talvez faça essa pergunta, por que eu não prospero? Primeiro, tirar uma dúvida, na cabeça de muita gente, prosperidade é dinheiro. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade envolve todas as áreas da nossa vida. Você pode ter uma vida próspera com a tua esposa, com o teu marido. Você pode ter uma vida próspera com os teus filhos, com os teus pais. Você pode ter uma vida próspera tendo saúde para trabalhar, para viver. Você pode ter uma vida próspera, ter uma cama, um travesseiro para você se deitar, uma coberta para se cobrir, uma roupa para se vestir, que não seja uma roupa maravilhosa, mas você tem uma roupa para se vestir. Ou seja, você tem uma vida próspera. Primeiro a gente precisa entender o que é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade envolve-se várias áreas da nossa vida. Nós cristãos somos prósperos. Por quê? Porque a maior riqueza que um ser humano pode ter, nós temos. Jesus no nosso coração. Nós somos prósperos. Mas na cabeça de muita gente, ela quer ter Jesus, ela quer conhecer o Evangelho, porque o Evangelho pode deixá-lo rico, porque ele pode ganhar dinheiro, porque tem igrejas hoje especializadas que falam isso. E na verdade, como diz o texto, essa promessa bendita aqui, é que quando você entende que você está plantado, quando você está ao lado de um rio, esse rio que Jesus disse, eu sou a água, eu posso te dar essa água da vida. Falou para aquela mulher, eu posso te dar essa água. Ela falou, poxa, então me dê. Ele falou, sim, eu posso te dar. É uma água que você bebe que você não vai ter mais sede. Essa água, esse rio que está figuradamente em Cristo Jesus, pode nos capacitar, pode nos levar a um outro nível, pode nos fazer prosperar em tempos de crise, pode nos levar a ser uma bênção e dar frutos, abençoando o Brasil e o mundo. Eu falei dia desses aqui, quantas vezes você sentou e pensou assim, poxa Deus, me capacita, eu gostaria de criar alguma coisa que pudesse abençoar o Brasil, abençoar o mundo, abençoar as pessoas. Ou então tem algo desenvolvido, eu gostaria de ter sabedoria, Deus, para desenvolver algo para que possa abençoar pessoas. Quantas vezes eu e você fizemos isso? Não, a gente estuda, a gente tal, mas é sempre aquele objetivo, é ganhar dinheiro, é comprar. E, irmão, Deus me chamou e te chamou para a gente ter uma vida próspera.
quando a gente entender o que é conhecer a palavra, quando a gente seguir o conselho da palavra, que diz é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. E é interessante que se você ler mais a Bíblia, o segredo é estar plantado. Jesus deu uma figura de linguagem, um outro exemplo, com a ajuda dos irmãos ali, acompanha aí o livro de João, capítulo 15, no versículo 4. Jesus disse o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Você também, ou vocês também, não podem dar fruto se não permanecerem em mim, disse Jesus. Versículo 5 ele diz: eu sou a videira. Aí ele está dando um exemplo da árvore. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se você estiver ligado na videira, esse dará muito fruto. E Jesus ainda completa dizendo: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6 ele diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7 ele diz: se vocês permanecerem em mim. Veja que a Bíblia nunca obriga a gente a fazer nada. Os textos da palavra sempre nos remetem a usar o nosso livre-arbítrio. Leva a gente a pensar. Se você quiser viver uma vida abençoada, se você meditar na lei do Senhor, se você falar com Deus, se você tiver um relacionamento mais profundo com o Senhor, como disse Jesus, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Isso aqui é um texto assim, eu vou usar o que muita gente usa, né? Uma expressão: esse texto é forte. Esse texto é forte. Por quê? Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, Jesus complementa dizendo: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, só por esse texto a gente entende que muitos de nós nunca teve ligado na videira. Muitos de nós nunca entendeu o que é ser como uma plantada junto ao ribeiro de águas. Versículo 8, Jesus, ele fecha essa explicação dizendo o seguinte: tem um objetivo eu ser próspero, tem um objetivo eu estar ligado na videira. Ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Num outro texto, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 43 em diante, diz que nenhuma árvore boa dá fruto ruim. E nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore, guarde isso no teu coração, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Você sabe, você olha para uma bananeira, você fala: aquela árvore dá banana. Você olha para uma árvore de laranja, você fala: aquela árvore dá laranja, aquela da mexerica. Ou seja, a árvore é reconhecida pelo seu fruto. Então, se você tem um fruto e esse fruto é bom, você vai ser reconhecido pelo fruto que você está gerando. Jesus disse: ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Jesus diz o seguinte: o homem bom, versículo 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem bom tira coisas boas. E o homem mau, coisas más do mal que está em seu coração ele tira. Por quê? Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. No versículo 46 Jesus disse para eles assim: vocês entenderam? Entenderam? Então ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Interessante. Porque tem muita gente que fala assim: oh Senhor, eu te amo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu pastor, Tu és a minha vida,
e não faz as coisas que Jesus chamou para fazer, ensinou a fazer, capacitou para fazer. Trouxe o seu Espírito para habitar naqueles que o têm como Senhor e Salvador, justamente para que ele gere frutos. Ou seja, se você olhar hoje nessa situação, nessa crise que nós estamos vivendo hoje, nessa crise de hoje, é agora que a gente vai conhecer quem é crente, quem é cristão. Porque é nessa situação que às vezes para muitos tem sido difícil, é nessa situação que nós cremos em Deus, que nós dependemos de Deus. E eu sei que não é fácil. É fácil viver na dependência de Deus? É fácil esperar Deus mandar? Não, não é fácil, não é para qualquer um. Me lembrei até de uma história aqui, de uma mulher que estava com os seus filhos, 4 filhos. Ela estava em casa com os seus filhos, o marido já havia falecido e ela estava vivendo um tempo de crise. Essa é uma história que se contava muito no interior. E essa mulher, um belo dia, morando na sua casa, ela estava lá de manhã cedo, orando com os seus 4 filhos. Senhor, hoje não temos o que comer, Senhor. Hoje não temos o que comer, mas ainda assim nós glorificamos o Teu nome. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa providenciar alimentos para a gente, Senhor. E diz que nesse meio tempo passava na porta da casa dela, ou no portão, um ateu. E esse cara ouviu a oração daquela mulher, e ele falou, você vê que gente, fica achando que Deus vai mandar do céu pão para ela comer com os filhos, mas ela vai ver que não é Deus que manda. Aí ele foi na padaria, comprou lá 1 litro de leite, comprou pães, comprou frios e voltou e bateu na porta da casa. E ela, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu passei aqui, estava ouvindo a sua oração e a senhora estava falando para que Deus providenciasse alimentos que a senhora não tinha o que comer, e olha, eu não sou Deus, mas eu trouxe os alimentos para a senhora. Está aqui para a senhora ver que eu, ateu, apesar de ser ateu, eu trouxe alimentos para a senhora. Ela olhou, pegou o alimento e falou assim, muito obrigado. Que Deus, Ele usa quem Ele quiser, até um ateu para me abençoar. Ou seja, quando a gente depende de Deus, a gente sabe que Deus nunca vai deixar a gente na mão. A pergunta aqui para encerrar é, a gente tem comunhão mesmo com Deus? A gente medita mesmo na sua lei de dia e de noite? A gente tem isso gravado no coração? A gente crê nesses momentos de crise, a gente tem olhos para ver o horizonte, para ver acima da crise, para ver Deus agindo, Deus trabalhando, Deus movendo. A gente tem olhos para isso? Porque se nós tivermos olhos para isso, a gente vai entender que nós somos chamados para dar frutos. E essa vida frutífera, a gente vive também em tempos de crise. Não é porque eu não tenho muito dinheiro agora que eu vou deixar de ajudar outros, de abençoar outros. A gente tem essa... Eu não gosto muito de falar disso, só apenas para ilustrar o que eu estou falando. E dia desses semana agora, passada, eu fui numa marcenaria, acho que numa segunda ou terça-feira, de um amigo, o pastor Carlos inclusive, o Gustavo. Fui lá cortar umas madeiras que tinha, e na volta, num semáforo, veio um senhor com uma marmita vazia e olhou para o cara da frente, o cara da frente não tinha, e veio para mim, escuta senhor, desculpa, eu sem trabalho, sem dinheiro, 3 filhos em casa, eu preciso comer. Aí eu botei a mão no bolso e fiquei naquela, né? Esse farol demora para abrir, né? E demorou para abrir. Peguei a carteira, olhei, tinha R$2, que é o que eu geralmente dou, e tinha uma nota de 20. Aí eu falei, os R$20. Vai lá, compra comida para a tua família. Se era verdade o que ele estava falando, eu não sei. Mas eu saí dali abençoado. Porque eu pude, o pouco que eu tinha, ou o que eu tinha na carteira naquele momento, eu dei. Nós podemos dar frutos. Nós somos chamados para dar frutos. Resta saber que tipo de comunhão, de relacionamento nós temos com Deus. 2 textos aqui para te ajudar a pensar sobre isso.
Isaías, capítulo 3, versículo 10. Aquelas ministrações que os profetas de antigamente tinham, direcionadas por Deus para o povo. Porque você sabe, povo é povo. Eu não me canso de falar sobre isso. Povo é povo. Povo, quando tudo está bem, ele se afasta de Deus. Quando tudo está mal, ele se aproxima de Deus. Tomara a Deus que quando passar essa crise, as pessoas se aproximem mais de Deus. Mas povo é povo. Povo é massa de manobra. Povo acredita em tudo que a mídia fala. Povo é povo. Mas para aqueles que são justos, aqueles que são plantados, e Isaías, ele nesse texto, se você ler no capítulo 3, ele cita algumas coisas para o povo que estava distante, mas ele também fala o seguinte, versículo 10: digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Ou seja, o que você fizer, o fruto que você gerar, você vai comer disso. Em meio a povo que está longe de Deus, que não crê em Deus, que não está nem aí, que está em crise, que está chorando, que está reclamando, você tem uma vida frutífera. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. E nós somos justificados por Cristo Jesus. Nós temos uma vida justificada diante de Deus. O sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado. Quando Deus olha para nós, Ele vê a marca, o sangue de Cristo sobre nós. Então agora nós é que escolhemos. Se nós vamos aprender a ser pessoas que dão frutos, temos uma vida frutífera, somos reconhecidos pelo fruto que nós geramos, ou não. É uma escolha, é algo pessoal. E por último, o texto de Oséias, o profeta, um dos profetas menores, capítulo 10. Ele dá um conselho para o povo de sua época. No versículo 12 ele diz: semeiem a retidão para si, sejam retos, busquem ao Senhor, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Qual é o conselho de Oséias? Eu e você que vivemos na retidão, que temos Jesus, que temos um relacionamento com Deus, é hora da gente cavar, sulcar, deixar preparado e buscar o Senhor. Porque essa hora de buscar, Ele virá e Ele vai fazer chover justiça sobre nós. A justiça dEle estará sobre nós. Amém? Ou seja, é uma escolha que você faz, não sou eu, você que escolhe. Você que escolhe ser uma bênção ou não. Aliás, como eu tenho dito aqui, você que escolhe ter Jesus como Senhor e Salvador ou não. Se você escolher ter Jesus como Senhor e Salvador, se você se decidir, se você se submeter a Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai te dar uma nova vida, o teu nome vai ser escrito no livro da vida de Deus, e quando Jesus voltar, ou quando o mundo acabar, ou quando você morrer, você vai viver uma vida eterna com Deus. Você escolhe, você vive uma eterna com Deus ou sem Deus. Você que escolhe. Você que escolhe quando você levanta de manhã. Eu já disse isso aqui, repito e vou repetir sempre que Deus me lembrar, como fez agora. Você tem, espiritualmente falando, 2 pacotinhos na mão. Um de bênçãos, palavras de bênçãos, outro de maldição. Você que escolhe quando você levanta se você vai lançar sementes de bênção ou de maldição. A árvore se conhece, ou o fruto se conhece pela árvore. Você que escolhe. Você que escolhe ter uma vida próspera ou não. Você que escolhe buscar a lei do Senhor ou ficar maratonando no Netflix nas séries. Você que escolhe. Ah, pastor, mas eu não posso assistir aquela série e tal. Lógico que você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ir no viaduto do chá e pular de cabeça, fica à vontade, problema seu. Você que escolhe. Agora, quando você escolhe, quando você decide amar a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Amar a Deus porque Ele já te fez próspero, porque você já tem Jesus no teu coração. Quando você decide viver assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,
tua vida vai ser muito frutífera. Você vai trazer muitos frutos para esta humanidade. Deus preparou já para que você realize, para que você dê frutos, para que você produza. E talvez você diga assim: pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Ainda assim Deus vai colocar outro para fazer aquilo que Ele preparou para você fazer. Mas o que Deus preparou para fazer vai ser feito. Depende de você. E se você nesse tempo de crise resolver ser uma bênção, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Amém? Vamos orar por isso? Feche os teus olhos aí, oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, ó Deus, nesta manhã deste domingo, certos, convictos de que estás conosco, de que, ó Deus, não existe outro além de Ti. És o nosso Deus. Como eu disse no princípio, Senhor Jesus, és a nossa estrela da manhã. És aquele que nos deu a vida, que nos dá a vida, que nos guarda, que nos capacita, que nos fortalece. És o Senhor, não existe outro. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada família, cada pessoa que está conosco a entender, ó Deus, o chamado do Senhor. Nós não fomos chamados, ó Deus, para ser mais um. Nós somos chamados para ser um em Cristo Jesus. Por isso, Pai, através do Teu Espírito, Espírito Santo, meu Deus, o que eu não pude, que o Senhor revele, que o Senhor mostre. Ó Deus, nós já oramos por pessoas enfermas, já oramos por pessoas com dificuldades, já oramos pelo nosso país, já oramos para o Senhor mudar essa situação, hoje já oramos por isso, mas ainda assim, Senhor, tem misericórdia de nós. E como igreja, ou parte da igreja do Senhor nesta terra, possamos, ó Deus, dar frutos. Que as pessoas possam reconhecer-te, Jesus, olhando para nós, vendo as nossas atitudes. Ajuda-nos, Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos ser assim. Nós somos humanos, nós erramos, pecamos. Mas a Tua palavra diz que quando entregamos a nossa vida a Ti, Jesus, o Teu Espírito gera em nós fruto. Fruto maravilhoso. E é este fruto que eu quero, ó Deus, para a minha vida. Eu quero frutificar na vida das pessoas. Ó Deus, este que está aflito, amargurado, preocupado, triste, talvez até pensando em tirar sua própria vida, porque ele não vê solução, ele não vê dinheiro, ele acha que as coisas não vão acontecer. Senhor, é hora, ó Deus, eu te peço de realizar um grande milagre. Que o Senhor realize um grande milagre agora na vida dessa família, Senhor, que às vezes não tem o que comer. Que o milagre do Senhor aconteça, Pai, hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor mande, ó Deus, seja um ateu, seja um à toa, seja um anjo, seja quem for, ó Deus, que o Senhor agora toque no coração. E essa pessoa sinta, ouça, aquilo que ninguém está sentindo nem ouvindo. E possa, ó Deus, preparar mantimentos e levar para essa pessoa, essa família, para essa pessoa. Deus, esse que está no hospital agora, ouvindo, quem sabe também preocupado, por causa desse vírus, já tem uma enfermidade, foi parar no hospital, e agora, ó Deus, existe esse outro vírus. Senhor, livra agora essa pessoa. Em nome de Jesus, livra essa pessoa deste mal, Pai. Cura esta vida em nome de Jesus. Senhor, traz paz ao coração da Tua igreja, do Teu povo. É óbvio que a gente quer, ó Deus, se reunir aqui como igreja. É óbvio que nós queremos estar juntos fisicamente aqui, abraçando uns aos outros. E eu sei que esse tempo vai voltar, se nos permitir. Mas enquanto estamos assim, Senhor, online, que o Senhor alcance esta vida, esta família, esta pessoa, Pai, aonde ela estiver, em qualquer parte desta terra.
Que o Senhor, ó Deus, capacite, que o Senhor abra as janelas dos céus, que a tua bênção, que a tua provisão venha sobre a vida desta pessoa, desta família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz, Senhor, tempos novos. Traz uma renovação sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Os que estão trabalhando, que o Senhor capacite para ter uma vida produtiva. Os que não podem trabalhar, que o Senhor, ó Deus, abra as janelas dos céus e envie recursos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E oramos o nome de Jesus porque cremos que podes fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Alcança, Senhor, a cada um de nós, nesta manhã, e também à tarde, começo da noite, aqueles que porventura vão assistir, que também sejam alcançados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.